Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Desafios da inclusão no mercado de trabalho. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo o intérprete de Libras. Centralizada em cima do tablado, foram dispostas 3 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Dayana Gonçalves, uma mulher branca de cabelos ondulados castanhos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja vestido de botões de mangas curtas longo, de tom azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Sérgio Braga, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul escuro e calça jeans escura. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Carol Montoro, uma mulher branca de cabelos lisos e loiros, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja vestido regata longo de tom azul claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem o microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes homens e mulheres que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Através de uma cota onde nós precisamos preencher uma lacuna. Mas essa cota, ela se faz necessária para a inclusão? É um ponto de reflexão que eu deixo para vocês. Ou podemos incluir as pessoas com deficiência, com limitações visíveis ou invisíveis dentro de um mercado de trabalho. E, para isso, eu tenho aqui duas trajetórias incríveis de pessoas maravilhosas que eu vou trazer para vocês, e essas pessoas elas podem nos esclarecer como foi o mercado de trabalho e a sua inclusão. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa, os desafios da inclusão no mercado de trabalho. E, para iniciar, eu vou trazer a minha audiodescrição e depois eu vou dar palavras aos nossos convidados. Eu sou Carol Montoro, estou de vestido azul, cabelos no ombro, sou loira, estou de anel, pulseira, corrente, brinco.
Me chamo, na realidade, Ana Carolina, mas Ana Carolina é para minha mãe, né? Para vocês, eu sou a Carol Montoro. Sou psicóloga, atuo há 22 anos, trabalho com inclusão e empoderamento feminino. Eu trouxe aqui para vocês 2 convidados incríveis que também vão se apresentar. A Daiana, ela é engenheira civil, doutora em engenharia de materiais, trabalha no Cefest como professora desde 2023, atua na área da construção civil, conectando teorias e práticas nos segmentos de tecnologia e construção de materiais, sustentabilidade e pesquisa. Daiane, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Bom dia, muito obrigada primeiro pelo convite, Carol, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou Daiana, como a Carol me apresentou, sou uma pessoa neurodivergente, eu brinco que eu sou uma sopa de letrinhas, eu tenho altas habilidades, né, que é o AHSD, ou superdotação, e eu estou dentro do transtorno do espectro autista, que é o TEA, uma outra sigla, e eu também sou uma pessoa que possui o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos castanhos, na altura do ombro, ondulados, olhos castanhos claros, estou vestindo um vestido azul e estou apenas com alianças de acessórios. Muito obrigada, Daiane, seja muito bem-vinda à nossa mesa. E nós temos também o Sérgio, ele é estudante de Direito e atua como coordenador do programa Inclusão e Acessibilidade para Todos, voltado à promoção de igualdade, dignidade e oportunidade em todas as áreas da sociedade, com formação em técnico e segurança do trabalho, alia conhecimento técnico à vivência, prática para defender políticas de proteção, acessibilidade e qualidade de vida. Sérgio, seja muito bem-vindo e faça a sua apresentação. Muito obrigado, Carol. Um bom dia a todos. Bom dia, Daiane. Bom dia, eu sou o Sérgio, sou um homem branco, de cabelos negros, barba, estou vestindo uma camisa azul, uma calça azul, e sou deficiente físico, e estou trabalhando no programa de inclusão e acessibilidade para todos em Araxá, já tem alguns anos, e na busca por mais inclusão social e acessibilidade para todos. Muito obrigada, Sérgio, e seja muito bem-vindo. Então, nós vamos começar com as nossas perguntas. Daiane, queria começar com você, né? Como você trouxe aí que você tem uma sopa de letrinhas, como foi para você descobrir o seu diagnóstico tardio e como você lidou com todas essas questões ao longo da sua vida, tanto pessoal... Como ser humano até a construção da minha carreira profissional. Maravilha, Sérgio. E trazendo essa trajetória da história de vida de cada um, vocês ouvindo eles falarem, muitas vezes vocês se encaixam nessa história, ou muitas vezes vocês conhecem alguém que se encaixa nessas histórias tão incríveis dessas 2 pessoas maravilhosas que estão aqui conosco hoje. Daiane, nós conversamos um pouquinho, né? E na sua trajetória profissional, houve momentos em que você não se encaixava na empresa e até houve um fato a qual você foi desligada por não se encaixar num padrão, entre aspas, né? Requisito preliminar para uma sociedade, para um trabalho. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência em como você lidou com as adversidades que você enfrentou no mercado de trabalho até então. Bom, eu trabalhei por quase 10 anos em uma instituição e fui bastante feliz na instituição, eu fiz bastante coisa, realizei muitas coisas lá, mas o momento do meu desligamento ele foi um momento bem marcante para mim, e foi antes de eu ter o diagnóstico, e ele culminou em um sentimento de muita culpa. Eu me sentia muito culpada, porque eu recebi, no momento do desligamento, o feedback nas seguintes palavras: você é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, mas você é completamente burra emocionalmente. E aquilo eu fiquei assim, gente, mas se eu sou burra emocionalmente, eu vou dar um jeito de estudar, e eu vou aprender a ser inteligente emocionalmente. E eu imagino que, quando eu recebi esse feedback, hoje eu sei, depois de muita terapia, a gente entende, né, o que levou à situação, mas eu sei que foi comportamentos sociais não adequados que eu tive. E esses comportamentos sociais não adequados,
Eu nem acho que o meu caso é o caso mais extremo que a gente poderia ter, porque o meu autismo é um nível de suporte baixo, eu sou uma mulher que tem facilidade em mascarar, mas, de vez em quando, escapa. E escapou, e foi um motivo para a empresa me enxergar como incapacitada de estar atuando. E fui desligada por esse motivo, corri atrás de 300 cursos e pensava assim, agora eu vou aprender a ser inteligente emocionalmente. Era lindo. Na teoria, gente, eu sei explicar direitinho como é que é para fazer. Chega na hora da prática, a coisa complica. São as diversidades que o mercado de trabalho nos traz, né? E nós precisamos ter gestores emocionalmente preparados para lidar com os neurodivergentes que nós encontramos ao longo da nossa caminhada. Sérgio, no seu dia a dia também, né, como técnico de segurança do trabalho, meio ambiente, quais foram os desafios que você encontrou no mercado de trabalho, nesse processo de inclusão nas empresas a qual você já atuou? Olha, eu acho que o principal desafio, basicamente, é a questão atitudinal, né? É as pessoas estarem preparadas para conviver com o diferente. Eu fui contratado como uma primeira leva de um grupo de PCDs que foi contratado numa usina de cana-de-açúcar. Então, imagina só. Foi um choque muito grande lá dentro da cultura dessa organização. E eu lembro de ter passado por situações bem constrangedoras, com comentários bem constrangedores, do tipo, eu não sei por que a empresa tem que contratar esse tipo de gente. E falando isso para mim, assim. Mas, principalmente, eu acredito que uma das maiores barreiras que encontro até hoje é a questão de acessibilidade. Acessibilidade acima de qualquer coisa. Por conta de acessos, conduções, maquinários, estruturas, infraestrutura. Então, eu acredito que a acessibilidade, sim, é uma das maiores barreiras, mas ela ainda perde para a questão atitudinal ainda. E ainda perde para o preconceito, né, que hoje nós enfrentamos muito no mercado de trabalho. Daiane, você como professora, atuando com alunos no nível técnico, em formações acadêmicas, alunos aí de 17, 18 anos, prestes a entrar no mercado de trabalho. Você, enquanto professora, como que você orienta os seus alunos, até mesmo os desafios e as estratégias que eles precisam ter, se caso eles forem neurodivergentes ou tiverem algum tipo de deficiência visível ou invisível, como que você lida também em sala de aula com esses alunos? Carol, essa pergunta é interessante, porque você começou fazendo a abertura, falando que as nossas trajetórias incluíam momentos de invisibilidade. E quando a gente fala das pessoas neurodivergentes, das pessoas com TEA, principalmente, nós éramos invisíveis. A gente não existia socialmente falando. A pessoa que tinha um nível de suporte alto, ela era considerada o doido, o maluco, e ela era completamente excluída da sociedade. A que tinha um nível de suporte menor, era considerado que ela não estava se esforçando para se comportar como devia. Se esforça mais um pouquinho aí. Então, eu vejo que o papel meu passa, inclusive, por ser representatividade para essas pessoas. Então, é parte da minha rotina, que hoje eu tenho alunos meus lindos, maravilhosos nos assistindo, eles são provas disso, de deixar claro essa neurodivergência minha, de deixar claro que eu vou ter um funcionamento diferente. E eu acho que essa presença, a gente estar nos ambientes, eu acho que o Sérgio vai concordar comigo, faz com que as pessoas enxerguem as nossas potencialidades e que nos aceitem. E isso abre porta para quem vem depois da gente. Abre porta, inclusive, para a pessoa neurodivergente que está lá na sala, ou mesmo para a pessoa com deficiência física que está lá na sala, assistindo uma aula minha, pensar, olha, eu vou conseguir me colocar, eu vou conseguir me impor, porque muitas das vezes é necessário se impor para a gente conseguir quebrar essas barreiras. Então, eu vejo muito do meu papel nesse sentido. E de educá-los também, né, no sentido da nossa existência e da nossa necessidade de espaço, de respeito. Então, eu entendo dessa forma. Perfeita a sua colocação, Daiane. Sérgio, você escolheu, além de técnico de segurança do trabalho, meio ambiente, o direito, como uma área de atuação.
como que você conecta os seus estudos na área de direito e como você acredita que o direito pode contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e a formação de novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho? Bom, o direito emana do povo, né? O direito é a base da nossa sociedade. Quando a gente fala de inclusão social e acessibilidade também, a gente tem que ter consciência que o Brasil hoje tem a legislação mais rica em questão de inclusão social do mundo. Mas falta aplicabilidade, falta imposição social sobre as leis que já existem. Eu sempre digo e repito que a gente estamos lutando para ter o que já é nosso por direito, o que já é nosso desde a nossa Constituição. É complicado a gente pensar que a gente tem que lutar dia após dia ainda por 2 fundamentos da nossa Constituição brasileira, que é cidadania e dignidade da pessoa humana. Isso é complicado, esperar que a gente ainda precisa lutar por direitos que foram garantidos para a gente há décadas atrás. E, infelizmente, por falta de fiscalização, por falta de investimento público, por falta de organização do poder público em geral, a gente ainda tem um lapso muito grande e um caminho muito grande a percorrer até que esse verdadeiro direito chegue até nós. Perfeito, né? E quando você fala que o direito ele tem a base na dignidade humana, a psicologia também. Por isso que nós trazemos essa reflexão, né? O quanto que o direito à dignidade humana ela faz parte do nosso dia a dia. Daiane, o nosso tema do Filiar Achá desse ano, ele fala sobre literatura encruzilhada e memória. E pensando nesse tema, de que forma você acredita que a inclusão e a acessibilidade ela pode ser inserida cada vez mais no mercado de trabalho? De que forma você acredita, na sua formação enquanto professora e lecionando para os alunos que daqui a um tempo vão ser inseridos no mercado de trabalho, como que os empresários, os empreendedores, podem trazer essa inclusão de uma forma mais assertiva? Bom, nós precisamos de espaços que recebam as pessoas. E aí, dentro da minha área, a gente fala muito de desenho universal. A gente precisa pensar espaços que não são adaptados para ter acessibilidade, mas espaços que têm um desenho universal para receber qualquer pessoa. E isso inclui a acessibilidade física, né, dos espaços, mas inclui a acessibilidade também sensorial, no caso para pessoas neurodivergentes. E, às vezes, são medidas simples que podem ser adotadas, como, por exemplo, a sala onde é disponibilizado para fazer o café, você criar ali um espaço que consegue ser um espaço de descompressão também, para quando a pessoa está sobrecarregada. Então, é um espaço que já existe, que, às vezes, com pouco investimento, você consegue tornar esse ambiente um ambiente mais acessível. E, principalmente, volto na tecla de treinamentos. Então, os empresários precisam treinar muito quem está dentro da empresa. Não adianta só fazer a cota cumprida no papel, simplesmente incluir matematicamente, se não houver um preparo das pessoas ali para receber. O Sérgio falou muito bem disso, né, de emanar do povo. E a gente ainda precisa lutar e falar que a gente não está querendo um benefício, que eu não estou querendo uma vantagem, que eu não resolvi virar autista para poder ter alguma vantagem, que isso é simplesmente uma condição, e o que eu estou querendo é o mínimo do direito para eu ter uma dignidade mínima. Então, se a gente passar por um processo de conscientização da sociedade toda, já tiraria da gente esse trabalho de brigar pelo que é nosso de direito. Sérgio, pegando a fala, né, da Daiane e o que você trouxe para nós anteriormente, você vem lutando por uma inclusão mais assertiva, uma inclusão genuína e verdadeira na sociedade, principalmente na sociedade araxaense, que nós percebemos o movimento e o trabalho que você faz. E, pensando no mercado de trabalho, nos empresários e como atuar no mercado de trabalho para com as empresas, hoje, como que você vê esse processo? Hoje, como que essa inclusão
ela está se tornando verdadeira e genuína? Ou você acredita que nós estamos ainda caminhando a passos lentos? Eu vou trazer alguns números aqui para a gente raciocinar. Números pegados fresquinhos no Ministério do Trabalho. Hoje, Araxá é a cidade que menos contrata pessoas com deficiência do estado de Minas Gerais inteiro. Conseguimos apenas contemplar 40% das vagas que estão em aberto. Temos empregadores hoje que dizem o seguinte: eu prefiro pagar a multa para o Ministério Público do que contratar uma pessoa com deficiência. Hoje, em Araxá. Eu digo que quando eu digo que temos um abismo muito grande ainda para alcançar os nossos direitos, esse abismo é grande, sim. Infelizmente, a gente temos aqui em Araxá 37 empresas que têm obrigatoriedade pela cota para contratar pessoas com deficiência. E pensar que menos da metade dessas empresas abrem a porta para dar oportunidade. Abrem a porta para aceitar o diferente, aceitar o diverso, aceitar a multiplicidade da humanidade. Porque somos humanos, somos múltiplos. E a gente precisa entender essa multiplicidade, essa dimensão do diferente, ele só tem a nos enriquecer, ele só tem a florescer cada vez mais um ambiente com muito mais inovação, com muito mais possibilidades e com muito mais protagonismo. Quando a gente traz essa leitura de como está, né, o mercado de trabalho aqui em Araxá, o que a gente pode observar nas falas da Daiana e do Sérgio? Medo, receio. E o medo paralisa. O medo faz com que nós não olhemos para o outro como um ser único. Nós olhamos para o outro como uma deficiência. Ah, o fulano é deficiente, não é isso? Ah, o fulano... a gente não usa neurodivergente, a gente fala deficiente mesmo, né? Ah, o fulano tem alguma deficiência. E nós não olhamos para a história daquela pessoa. Então, quando você contrata alguém, você precisa olhar para a história dela, e não para aquilo que ela traz como uma deficiência. Porém, isso causa muito medo, muito espanto. Por quê? Porque os empresários ainda não estão preparados para receber nós, né? E eu me incluo nessa neurodivergência. Eles não estão preparados para nos receber, mas hoje existe capacitação. Hoje existem profissionais que capacitam as pessoas para receber nós, pessoas com deficiência, seja ela visível ou invisível. E estamos chegando ao final da nossa mesa, e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, finalizando essa mesa. Mas, antes de concluirmos, eu queria que a Daiane deixasse uma mensagem para os estudantes que estão aqui, tanto do Cefet, quanto da BIT, onde eu dou aula como professora, quanto aqueles que vão estar nos assistindo depois, tanto quanto aos alunos da Uniraxá, que vão ver o Sérgio depois também falando. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, com relação à inclusão no mercado de trabalho. Eu vou deixar a mensagem que nós estamos aqui. O número de pessoas autistas não aumentou nos últimos anos. O que aumentou nos últimos anos foi o diagnóstico e que a gente parou de ficar escondido. O número de deficientes que você tem cruzado na rua não aumentou. A gente só resolveu estar aqui e ocupar o espaço que é nosso de direito. Então, sempre que possível e que você tenha a oportunidade de estar com uma pessoa que tenha uma deficiência, o termo está correto, eu tenho uma deficiência, lide com essa pessoa como você lida com uma pessoa, com dignidade humana. Estamos aqui e pretendemos continuar aqui. Os números vão continuar aumentando, porque a gente vai continuar ocupando cada vez mais espaços. Porque nós não temos medo mais de sair, né? Se eu pegar aqui, o nosso público maior hoje é um público jovem, mas existem pessoas mais ou menos da nossa idade que estão aqui. Então, se a gente pegar, nós que nascemos na década de 80, né, nós não podíamos ter nenhum tipo de deficiência, nós precisávamos ser normais. Por que nós precisávamos ser normais? Porque a sociedade nos cobrava esse normal, entre aspas, né? A sociedade nos cobrava que
que tivéssemos uma excelente faculdade, que passássemos num concurso público. Quem aqui nunca foi, né, obrigado, muitas vezes, nesse período, a estudar muito para passar numa faculdade boa, dita entre aspas boa, né, passar num concurso público, ou ter um casamento perfeito, ou ter filhos maravilhosos, ou ter amizades sensacionais. Então, nós tínhamos uma cobrança de estarmos inseridos numa sociedade e sermos normais. E quando nós recebemos um diagnóstico, principalmente aquela mãe que vai nos ouvir mais à frente, né? E a Daiane, ela tem o Theo, que é um menino incrível. Ele tem TEA, né, Daiane? É um menino maravilhoso. E essa mãe que está nos assistindo, ela pode acalmar o seu coração. Porque hoje a neurodivergência ela está cada vez mais acessível à população. Os testes, as avaliações neuropsicológicas, elas estão sendo cada vez mais acessíveis. Hoje nós temos uma rede pública que também dá um suporte para nós. E eu também gostaria que o Sérgio deixasse uma mensagem, né, para os estudantes que estão nos assistindo, profissionais, para aquela mãe também que tem um filho com uma deficiência ou com uma doença rara, né, como que você vê essa situação com essas pessoas com a deficiência física sendo incluída cada vez mais no mercado de trabalho? Eu acho que chegou a hora da gente desconstruir, de nos desconstruir para construirmos pontes. Pontes que conectam pessoas, pontes que conectam situações, pontes que conectam histórias. A Daiane disse muito bem, nós estamos aqui, nós sempre estivemos aqui, mas nós precisávamos de um impulso para dizer, chega, eu quero o que é meu por direito, eu quero lutar pelo que é meu, eu quero lutar pelo que eu posso fazer, eu quero descobrir até onde eu posso ir, eu quero descobrir o que eu posso alcançar. E por isso eu digo, não perca a esperança, não perca a oportunidade de lutar, não perca a oportunidade de se fazer diferente, de se fazer inovador, de ser a inovação, seja onde e como você queira estar. Se permitir que pessoas diferentes, que situações diferentes, que histórias diferentes possam fazer parte da sua história também. Se permitir, eu acho que esse é a palavra que fecha a nossa mesa, né? Se permitir, se conhecer, ver as suas limitações, até onde você consegue ir, e aonde você não conseguir ir, peça ajuda para as pessoas. E a inclusão ela precisa realmente acontecer no mercado de trabalho, não só para cumprir uma cota, uma lei exigida, mas sim porque realmente aquela empresa, aquele empresário quer trazer essas pessoas para a inclusão e para que essa inclusão aconteça verdadeiramente. Então, gente, para finalizar, eu quero agradecer imensamente a presença da Daiane, do Sérgio, por compartilhar trajetórias incríveis das suas lutas, das suas conquistas, dos seus desafios. Sei que ainda vocês estão lutando por direitos e nós também estamos lutando, cada um pelo seu direito. Por mais que você não tenha hoje uma deficiência, uma limitação, que você não seja neurodivergente, eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui vai dizer para mim qual é a luta que está enfrentando nesse momento. Enfrentar lutas é romper barreiras. Enfrentar lutas é não ter medo de dizer quem você é e para que você veio. Não venha para essa vida só para passear. Venha para essa vida para fazer algo diferente na vida sua e na vida das pessoas. E nós percebemos também que no mercado de trabalho, as histórias elas precisam se cruzar nessa encruzilhada, nessas memórias, nessa literatura, para que possamos sair daqui hoje, gostaria que possamos sair daqui hoje,
com o compromisso de transformar tudo o que vocês ouviram hoje em ações. Eu espero que cada história que você ouviu aqui possa mobilizar o seu coração. E, a partir de hoje, você olhar para as pessoas com qualquer tipo de deficiência que seja, com amor, com amorosidade, e que você possa incluí-las em todas as esferas da sua vida. Nosso muito obrigada e gratidão pelo sim de vocês, gratidão ao Filiar Achá pelo convite, gratidão a todos que estão aqui nos ouvindo. Que vocês tenham um excelente dia e um dia abençoado. Gostaria de ir, temos um tempinho para abrir para perguntas? Não se preocupe, Sérgio. Temos um tempinho ainda para abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta, levanta a mão. Alguém pode passar o microfone, por favor? Pode deixar. Boa tarde. Boa tarde. Levanta para a gente te ver, por favor. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas são, mas... Eu acho que são por volta das 11h50. 11h50? Bom não, dia. 11h43. Bom dia. Qual é o seu nome? Boa tarde, eu sou Sara Tabaque Garrido. Pode me chamar de Sara. Sara CH. Eu não tenho H no nome e... Eu queria comentar sobre a palestra, não é exatamente uma pergunta, porque eu queria dividir um pouquinho dos meus pensamentos sobre o que vocês disseram aqui. Porque eu sou uma pessoa que tem um objetivo de vida para conseguir mais direitos a pessoas deficientes. Eu me dedico a isso e eu planejo trazer mais consciência para todos ao meu redor sobre isso, porque é uma coisa que me afetou a vida inteira. E também sobre essa questão de não corresponder às expectativas. Eu, pelo menos, o que eu acredito é que a existência de um padrão, qualquer que seja, ele não deveria existir. Mesmo que há aquela questão, eu vejo muito comum uma forma de ativismo que eu realmente não gosto, em minha opinião, é aquela que é tipo assim, inclua na normalidade você ser neurodivergente ou deficiente. Porque, para mim, a normalidade foi o que causou tanto mal à humanidade quanto causou. Porque, graças à normalidade, ela é a razão que existe preconceito e exclusão contra todos. E repetir esse ciclo não vai dar certo. E eu acho melhor a gente simplesmente recomeçar isso tudo, porque temos a oportunidade agora. Vocês todos têm oportunidade, porque agora vocês têm acesso à informação. E eu planejo que finalmente conseguimos mudar esse padrão. Eu também queria dizer outra coisa. Por mais que eu entenda que não seja exatamente o tema da palestra, na verdade está relacionado, só que é uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que é a questão de outras deficiências que também devem ser incluídas. Eu sei que muitas pessoas utilizam a linguagem de transtorno de personalidade, mas eu, pessoalmente, não uso por questão própria. Se você considera, por exemplo, seu transtorno de personalidade por ser um transtorno, tudo bem. Eu não vou brigar com você por isso, porque há uma questão de como cada um se sente, mas eu prefiro usar deficiência de personalidade. Porque, por questões mesmo, de minhas próprias questões. Eu acho que é importante também incluir não só pessoas com TEA, TDAH, dislexia, dispraxia, disgrafia, todas essas neurodivergências mais comuns, mas também neurodivergências que podem impactar as relações dos outros, como borderline, transtorno de personalidade narcisista, histriônica, obsessivo-compulsiva. Não confunda com transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo são coisas diferentes. Obsessivo-compulsivo, bipolar, por causa que essas pessoas também sofrem um grande preconceito no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Quantas vezes você já não usou, você viu alguém utilizar a palavra esquizofrênico como insulto?
alguém utilizar uma linguagem que está realmente associada a transtornos psicóticos, que é realmente, deficiências psicóticas que afetam o dia a dia das pessoas, você vê utilizando como insulto, tantas vezes que simplesmente me deixa chateada. Sara, não te interrompendo, mas eu compreendo a sua colocação e acho perfeito o que você trouxe para nós, mas o nosso tempinho aqui, elas já levantaram a plaquinha, se você puder Desculpa. concluir o seu raciocínio, por favor. Desculpa. Não te interrompendo, mas eu gostei muito da sua colocação e eu acredito que tudo isso que você trouxe é importantíssimo e é a sua primeira fala, né, que a gente precisa parar de fingir, né? Eu acho que é a mais impactante que você trouxe hoje para nós. Precisamos parar de fingir e olhar para todas as neurodivergências, não só o TEA, o déficit de atenção que você trouxe, mas o borderline também, o TOC, o TOD e todas as outras. Sara, sua colocação foi maravilhosa. Gratidão imensa. E eu vou passar a palavra para a Daiane e para o Sérgio, para eles completarem também aquilo que você trouxe de tanta valia para nós e tão enriquecedora para nós no dia de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Daiane, Sérgio, vocês querem complementar a fala da Sara, que trouxe uma leitura tão bacana sobre a neurodivergência? Sara, a gente precisa muito de pessoas dispostas como você a reconstruir. A palavra que você usou, que gostaria de reconstruir o que a gente tem como padrão na sociedade, foi maravilhosa. Nós precisamos de pessoas dispostas a reconstruir. Sérgio, quer complementar a fala da Sara? Sara, o mundo precisa de mais pessoas assim, com esse ímpeto de mudança, com esse ímpeto de questionar o que é ser normal, o que é o padrão, o que é a forma com que nós relacionamos na humanidade todos esses anos. Como podemos mudar, como podemos melhorar, como podemos repensar medidas que tomamos a vida inteira e podemos fazer de uma forma muito melhor. Verdade. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem que temos mais 3 minutinhos. Alguém mais? Não? Bom, gente, quero agradecer mais uma vez, então, a presença da Daiane, do Sérgio, aqui conosco. Agradecer o Cefet e as outras escolas que estão aqui, trouxeram seus alunos, a BIT também, que veio aqui nos prestigiar, a Uniaraxá e todas as escolas da rede municipal e particular que estiveram aqui presentes conosco. Gratidão, muito obrigada.